Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Realizar o impossível, Ele pode realizar o impossível, sim, o impossível a mim, Ele pode realizar. Boa noite. Bem, hoje é com muita alegria que eu estou aqui para agradecer a Deus pela grande graça que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele fez e pelo que Ele tem feito até hoje. E hoje eu vou falar um pouco sobre tudo que eu passei e vou testemunhar como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus tem poder e como é bom a gente ter fé, a gente acreditar em Deus. E tudo que eu vou falar aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, minha história começou em 2004, quando um dia a gente participando do encontro de oração aqui na igreja, foi pedido que as pessoas orassem pelo Ministério de Música, do qual eu fazia parte. E durante a oração, Deus usou uma irmã que me falou o seguinte. Ela disse: Vanessa, Deus manda eu te dizer que o que é impossível para o homem é possível para ele. E naquele momento eu guardei aquela palavra no meu coração, mas fiquei sem entender o sentido daquela palavra, porque para mim eu não estava passando por nenhuma situação que pudesse ser considerada impossível. Mas Deus já sabia tudo que eu ia passar e já estava mandando o recado que estava comigo, né? E nisso foram se passando os meses e em novembro de 2004 eu estava começando a perder peso, minha barriga estava começando a crescer e em dezembro me internei no Hospital das Clínicas em Recife. Então eu fiz alguns exames e eu lembro que quando eu estava internada lá, eu ficava ansiosa para esperar o horário da visita. E eu me lembro que todo dia minha mãe estava lá comigo e todos os dias o meu pai ia lá me visitar. E ele chegava lá com os olhos vermelhos, de como quem tivesse chorado muito. E a gente passava a tarde toda conversando. E eu me lembro que quando chegava o horário da gente se despedir, ele me abraçava, eu abraçava ele, pedia a bênção, ele me abençoava e a gente começava a chorar. Eu chorava porque eu não sabia o que eu tinha e estava com saudade de casa e queria vir para casa. E ele já chorando porque já sabia tudo que eu tinha. Porque eu já tinha feito alguns exames e o médico lá, amigo dele, já tinha informado a ele todo o meu caso, como o meu caso era grave. Então eu me lembro que quando ele saía, eu ficava dizendo para minha mãe, eu dizia: mãe, eu acho que pai já sabe o que eu tenho e não quer me dizer. Porque eu nunca vi pai chorar. E quase todo dia que ele vem aqui, ele não consegue disfarçar, não consegue se segurar, fica chorando na minha frente. Eu acho que ele sabe o que eu tenho e não quer me dizer. E
E eu tinha toda a razão quando eu pensava desse jeito. Então eu fui fazendo mais alguns exames e eu me lembro o dia que o médico veio dar o resultado desses exames, que ele foi muito delicado. Não falou diretamente o que eu tinha. Ele chegava dizendo: Vanessa, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, vou tirar os seus ovários, vou tirar o seu útero, mas o seu útero não tem nada. Vou tirar para evitar que no futuro ele possa ser contaminado pela doença. Você vai passar por um tratamento muito longo, um tratamento difícil, mas não se preocupe com nada disso. Se preocupe somente com a sua saúde. E eu já estava desconfiada. Eu me lembro que eu estava lá sentada na minha cama, e ele no pé da minha cama. Eu olhei para ele e disse: doutor, o que eu tenho é câncer, não é? E ele balançou a cabeça dizendo que sim. E nisso a gente conversou mais algum tempo, e depois que ele saiu, eu chorei muito. Chorei porque não esperava aquela notícia, porque até então eu sabia que tinha um cisto normal, como qualquer mulher tem. Tinha feito até algum tempo um tratamento, mas na verdade era um câncer. E eu chorei porque até aquele momento eu tinha uma vida normal, como toda pessoa, estudava, trabalhava, passeava, vinha para a igreja, e de repente foi como se alguém tivesse, como se o som tivesse sumido, tivesse uma interrogação na minha frente, como se eu não soubesse nem o que pensar. Mas desde aquele momento eu sabia que Deus estava comigo, porque em nenhum momento eu me desesperei, nem perdi a fé. Então, foram se passando os dias, saindo o resultado dos exames, e o médico veio me esclarecer o que eu tinha. Eu estava então com um grande tumor no ovário. Eu digo grande porque depois da cirurgia eu perguntei à doutora, ela disse: doutora, de que tamanho era o tumor que estava em mim? Ela disse: é bem grande, Vanessa. Eu dizia assim: mas bem grande como? Assim, de um tamanho de uma manga? Ela dizia: não, tamanho de umas 3 mangas. Então, tinha um grande tumor no ovário, já em estágio muito avançado, em começo de metástase, porque já estava começando a se espalhar pela minha barriga. Tinha alguns focos na barriga, não nos órgãos, mas numa camada que reveste o intestino. E isso era o que possibilitava que eu fizesse a cirurgia. Eu já estava no bloco cirúrgico para fazer a cirurgia, mas os médicos decidiram não me operar, pelo tumor já estar muito avançado. Então os médicos disseram para a minha família que eu iria fazer um tratamento para ver se tinha alguma possibilidade no futuro ser realizada uma cirurgia, mas que a medicina também tinha os seus limites. Nós iríamos começar esse tratamento, mas ia chegar um ponto que a medicina não ia poder fazer mais nada por mim, porque o meu caso era muito sério. Então, comecei o tratamento. No início, minha situação era bem estável, eu tinha emagrecido só um pouquinho e a barriga não estava tão grande. Mas, com o passar do tempo, fui perdendo mais peso, a barriga crescendo cada vez mais, porque a tumoração soltava um tipo de líquido e as reações da quimioterapia eram cada vez mais fortes, o que me fazia cada vez mais enfraquecer. Então, eu me lembro que nesse tempo muitas pessoas que iam me visitar, a julgar pelo meu estado físico, ninguém pensava que eu iria escapar, que eu iria sobreviver. Mas as pessoas que conviviam comigo, que iam lá em casa todos os dias me visitar, sabiam que eu iria resistir, iria conseguir pela fé que eu tinha no Senhor. Então, nesse período, eu recebi a visita de várias pessoas na minha casa. Muitas pessoas iam lá, oravam por mim. Muitas vezes eu me reunia com os meus amigos para orar aqui na igreja. E o Senhor sempre nos dava a palavra de vitória. E cada palavra que o Senhor dava para mim, sobre a minha vida, eu tomava posse de cada uma delas, acreditava. E nunca me esqueci da primeira mensagem que o Senhor me enviou.
que foi: as coisas impossíveis para o homem são possíveis para mim. E agora eu sabia o sentido daquela palavra, eu entendia porque o Senhor tinha me dito aquilo. Então, se passaram 1 ano e 2 meses, eu acabei o tratamento da quimioterapia, tinha feito 14 sessões, e quando eu terminei esse tratamento, eu já estava bem debilitada, estava bem fraquinha, a barriga já estava muito grande, que não tinha mais como crescer, 12 litros de líquido dentro da minha barriga. E eu me lembro que esse período foi um período de muito sofrimento na minha casa, para minha família. E o que mais me doía no coração era quando o meu pai, no seu sofrimento, no medo de me perder, situação, com a barriga enorme, sob o efeito da quimioterapia, e ele dizia: minha filha, você não sabe como é difícil para mim viver nessa situação. Se eu pudesse, eu daria minha vida para você, para não ter que viver e sofrer desse jeito. Se Deus permitisse, eu queria que essa doença fosse mim, mas não fosse você, para não viver sofrer assim. E a gente lutava para chorar, e isso eu nunca vou esquecer. Também a minha mãe já não me deixou as forças. Ela clamava Jesus, dizendo: Jesus, Jesus, me dá forças, fala comigo através da tua palavra. E quando ela abriu a Bíblia, Jesus estava falando para ela em Isaías 44, versículo 3, dizendo: porque derramarei água sobre o sedento e corrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Jesus ali estava prometendo à minha mãe que ia abençoar a descendência dela. Estava dando à minha mãe uma palavra de vitória. E minha mãe confiou no Senhor e esperou. Eu sei também que, me lembro que nesse período, o meu pai sempre me dizia assim: olha, Vanessa, Deus é muito poderoso. Você vai ver, quando você já estiver no seu limite, que ninguém mais dê nada pela sua vida, quando todo mundo pensar que você não vai suportar, que não tem mais jeito para você, aí é que Deus vai agir, para mostrar que Ele realmente tem poder, que Ele pode tornar as coisas impossíveis possíveis. E meu pai tinha toda a razão. Quando eu terminei esse tratamento, então, o médico pediu para que eu me internasse, para que fosse fazer novos exames para ver como estava a tumoração. E chegando lá, a médica falou para mim: olha, Vanessa, dependendo do resultado desses exames, só existem 2 caminhos. Ou a gente vai lhe operar, ou vai mandar você para casa, porque você já está no seu limite. E só a quimioterapia aí não vai resolver mais nada. Então, fiz os exames e, para a honra e glória do Senhor Jesus, 1 ano e 2 meses depois de tratamento, de descoberta da doença, e o tumor não tinha
tinha atingido mais nenhum outro órgão meu. Estava tudo como estava um ano atrás. Então, o meu médico oncologista chegou para mim e disse: olha, eu vou lhe encaminhar para um cirurgião especialista em câncer ginecológico. É uma especialidade nova que a gente tem aqui no hospital e que há um ano atrás a gente não tinha. Você vai falar com ele e marca cirurgia. E quando eu fui, o médico disse isso a mim, eu tinha certeza que esse médico que ele falou era uma pessoa colocada ali pelas mãos de Deus, uma pessoa que ia servir de instrumento para me ajudar. Porque na semana de eu ir me internar, antes de dormir, eu orei muito ao Senhor. E durante a noite, Deus me mostrou no sonho tudo isso que tinha acontecido no hospital comigo. Que eu chegava lá no hospital e o meu médico oncologista me encaminhava exatamente para um médico especialista. E eu disse: obrigada, Senhor. Eu sei que esse médico foi o Senhor que mandou para cuidar de mim. Então, fui marcar a cirurgia. E quando eu cheguei lá para falar com ele, não tive uma notícia nada agradável. Ele falou que ia marcar a cirurgia, mas que provavelmente eu ficasse já sabendo que provavelmente eu ia sair da sala de cirurgia usando uma bolsinha de colostomia, porque o meu tumor já estava muito grande e provavelmente ia estar colado no intestino, ia ter que tirar um pedaço do intestino para colocar de fora e ia ficar usando a bolsinha por um tempo. Ele dizia que no exame, nos exames não mostrava nada, mas podia ser que quando ele abrisse, visse outra coisa totalmente diferente. E aquilo foi um choque para mim. Eu fiquei muito preocupada com isso, muito preocupada, mas me entreguei nas mãos do Senhor e disse: Jesus, eu estou em tuas mãos, faz a tua vontade, que eu sei que a tua vontade é o melhor para mim. E nisso, antes da cirurgia, vim para casa no final de semana e aqui muitas pessoas oraram por mim. Quando eu voltei para o hospital, recebi mais oração. Umas pessoas lá, umas senhoras que sempre oravam por mim, levaram a comunhão para mim. E nisso eu fiquei muito confiante. Cada oração me fortalecia ainda mais. E no dia da cirurgia, eu fui muito confiante de que tudo ia dar certo, de que Jesus estava comigo. Desde que eu saí do meu quarto para ir para o bloco cirúrgico, fui me entregando a Jesus, me colocando nas mãos do Senhor. E quando eu cheguei lá, dentro do bloco cirúrgico, eu senti a presença verdadeira, a presença real de Jesus ali, junto com todos os seus anjos e com Nossa Senhora. Eu sabia que tudo ia dar certo durante a cirurgia. E para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Não foi preciso tirar nenhum pedaço do meu intestino, porque o tumor estava colado no meu intestino. Tiraram ele da minha barriga. O tumor pesava um pouco mais de meio quilo. Perdi muito sangue durante a cirurgia e depois. Os médicos na UTI falaram até em ter que me abrir novamente para tentar parar o sangramento. Tive febre, os médicos suspeitavam de infecção, mas graças a Deus nada disso foi preciso, nada foi necessário, nada disso aconteceu. Deu tudo certo, minha recuperação foi rápida. Então, depois de mais 6 meses de quimioterapia, em 1 ano e 8 meses de tratamento, eu fiz 20 quimioterapias. E em setembro agora, para a glória do Senhor, eu fiz mostrar os exames. Eu não tenho mais nada, Jesus me curou. E vou ficar agora só fazendo os exames de rotina. E durante esse tempo que eu passei sofrendo, Deus foi tão bom comigo que não permitiu que eu sentisse uma única dor sequer. Hoje eu tenho uma cicatriz enorme na minha barriga, mas não é uma cicatriz qualquer. Eu olho para ela e vejo como Deus foi bom comigo. Ela é um sinal da graça de Deus na minha vida, um sinal de como Ele foi bom comigo, como a sua vida foi bom na minha vida.
sempre encontrava motivos para agradecer a Deus pela minha vida. E porque, apesar de todo esse sofrimento, eu sabia que Ele estava comigo, me ajudando. E era através do louvor que me vinham as forças para lutar. Porque, como também diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E era louvando que eu conseguia alegria para viver a cada dia. As pessoas que iam me visitar constantemente sabem que isso é verdade. Ninguém nunca chegava na minha casa para me ver triste ou abatida. Só quando eu estava sob o efeito da quimioterapia. Mas quando passava toda essa reação, meu coração sempre estava alegre no Senhor. E é isso que eu digo para vocês, que por maior que seja o problema de vocês, por mais difícil que seja, Ele é sempre melhor do que o nosso Deus. E que apesar de qualquer coisa, você sempre louve ao Senhor, porque Ele sempre pode transformar o seu problema numa bênção, porque Deus tudo pode. Ninguém nunca duvida do poder de Deus, porque nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Então, eu quero agradecer aqui ao Senhor que me deu esse presente tão maravilhoso, fez essa maravilha na minha vida. Agradecer que se não fosse por Ele, hoje eu não estaria aqui. Agradecer a Nossa Senhora, que eu sei que a cada dia Ele estava comigo, cuidando de mim como uma verdadeira mãe. Quero agradecer aos meus pais, porque eles fizeram por mim. Só um pai e uma mãe pode fazer por uma filha. A minha irmã também, ao meu noivo, que nunca me abandonou, que sempre estava comigo, me incentivando, me dando forças para lutar cada dia. A toda a minha família também, que me deu muito apoio, mas especialmente a 3 pessoas. A minha tia Leninha, que desde o começo do tratamento me acompanhou, como a mãe também. E a minha avó Joana e a minha tia Cleide, que foram sempre exemplos de fé para mim, que nunca me deixaram vacilar. Agradecer a todos os meus amigos que sempre estavam na minha casa, me visitando, conversando, orando por mim. E até os meus amigos também que não iam lá, porque não tinham coragem de me entender nessa situação. Quero agradecer a todas as pessoas que oraram por mim, independente de religião, independente de tudo. Eu sei que muitas pessoas oraram por mim, pessoas que eu conheço e pessoas até que eu não conheço. Todas as pessoas que colaboraram de alguma maneira, que Deus abençoe a cada um de vocês. E para terminar, eu quero lembrar aqui uma passagem que foi muito importante na minha vida, que foi no Ano Novo. Eu já estava dormindo em casa e meus amigos foram lá, me acordaram e fizeram uma homenagem muito bonita. E eu me lembro que teve uma pessoa que pegou na minha mão e me disse muito confiante. Ela disse: Vanessa, 2005 foi o ano da sua luta, o ano da nossa luta, o ano da gente pedir a Deus por você. Mas 2006 vai ser o ano da sua vitória, o ano da nossa vitória. E a gente vai estar agradecendo a Deus pela obra maravilhosa que Ele vai fazer na sua vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui agradecendo e com todas as maravilhas que Ele fez na minha vida. Então, para terminar,
Eu queria cantar um hino que fala que aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, Jesus transformou num milagre. Jesus, nesse nome há poder.